Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Infra. CPTI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, eu mudei a forma de apresentar os vídeos, eu estou gravando diretamente aqui a tela do computador. Hoje a gente vai falar sobre o CPTI 11, né? Que é um FII Infra da Capitânia. Então, gestor Capitânia, administrador é o BTG. Ele realmente é um FII Infra, ele é de dívida, ele paga mensalmente, ele anuncia no último dia útil e paga no 10º dia útil. Essa taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo para investidores geral, ele tem prazo indeterminado. Aqui a gente vê os CNPJs do fundo. Ele possui um patrimônio ali de 329 milhões. Ele teve início das suas operações em janeiro de 2021 e ele conta atualmente com 3.325.000 cotas. Aqui a gente consegue ver como é que ele está sendo cotado atualmente. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 97,45. Ele pagou nos últimos 12 meses um yield de 14,67, que é um yield bem interessante. Ele está sendo negociado ali bem próximo ao seu valor patrimonial. Ele tem uma liquidez muito boa. Negocia ali acima de 668 mil por dia, que é uma liquidez mediana, mas uma liquidez, assim, mais do que aceitável. E ele vem de um período de valorização nos últimos 12 meses, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Então a gente vê que de 2022 para cá, esse fundo ele vem bem em linha, sendo negociado ali um pouco acima de 90, com alguns picos de R$ 95. E agora, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado nessa faixa aí de R$ 97. Aqui a gente vê novamente aquelas informações que a gente acabou vendo naquele outro relatório, então eu vou pular essa parte aqui. E aqui a gente vê como que o fundo vem desempenhando o seu papel, né? Eu vou colocar 2 anos aqui para ser um pouco mais justo. E aí você vê o quanto que muda. Porque quando a gente coloca 5 anos, imagina 5 anos de desempenho de um índice. Quando a gente coloca 2 anos, ele fica tendo um rendimento bem melhor. Então, aqui o que a gente observa? O IFIX, nos últimos 2 anos, teve um rendimento ali de 7,71%. O IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 5,48%. E o CPT ali, 6,75%. Então, frente aos outros índices aí, o CPTI vem desempenhando um bom papel, né? Então vejo isso aqui de forma bem positiva aí para o fundo. E mais aqui abaixo a gente vê os dividendos do fundo, né? Então o fundo, ele chegou a ter um dividendo de R$1, entregou ali por volta de R$1,50, R$2, e agora ele veio e estabilizou-se mais ou menos esse patamar de R$1,90. A gente consegue ver com mais exatidão, né, que os últimos 3 rendimentos foram de 90 centavos. Esse fundo, no dia 28 de abril, ele pagou no dia 15 de maio, ele anunciou ali 90 centavos. E mais aqui abaixo a gente consegue ver o quanto de dividend yield está representando o pagamento. Na casa de 1%, a maior parte do tempo, né? Chegou a ter um ápice ali de 2,35%, mas agora ele estabilizou-se nesse patamar de mais ou menos 1% de yield entregue. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FII Infra, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o Pix do canal é muito, muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram. Eu tenho 2 canais que contam com clube de membros. O canal Amuinvest e o canal Amufiagro contam com clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Eu acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença, além de nos ajudar. Vocês têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, a gente vai comercializar uma carteira do canal, né, uma planilha do canal, e quem for membro vai ter bastante vantagem, vai ter um hiper mega desconto por ser membro do canal. Aguardem. Eu também tenho 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros. Nesses e-books aqui que eu trago bastante informação, a linguagem é simples, de fácil entendimento, de fácil fácil captação. Acho que pode ajudar bastante, tem bastante conteúdo nesses e-books aí, e que acho que pode colaborar bastante. Caso vocês queiram adquirir esses e-books, vai nos ajudar imensamente. Considere comprar o e-book para um amigo, um parente, ou até mesmo para você. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar já vai ter acabado o desconto, tá? Mas você tenta aí. Se você usar o cupom AMU20 até o final de maio, você pode ter ali 20% de desconto na aquisição do e-book. E se você usar o cupom AMU30, até o final de maio, você vai ter ali 30% de desconto se comprar os 2 juntos. E aí na compra desses 2 juntos, o segundo vai sair ali com 60% a 70% de desconto. Desde já agradeço imensamente vocês também que adquiriram os e-books, ajuda demais. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Então a gente tem um relatório bem recente, né, de abril. A gente vê alguns dados a respeito desse FII Infra aqui, né?
Então, de novo, a gente vê o CNPJ do fundo, quando que ele teve início. Ele é um fundo para investidor em geral. A taxa realmente é 1%, a taxa de administração. Ele não cobra performance e conta ali com 4.557.000 cotas. Ele está valendo, está sendo negociado na data do relatório, a 93, a gente viu que ele está mais hoje, né? E o seu patrimônio é de R$ 98,00, então ele está bem próximo do seu patrimônio. Ele possui ali 426 milhões de patrimônio, do valor de negócio, de mercado, e ele o valor do seu patrimônio é de 450 milhões. O último dividendo anunciado foi de 90 centavos, e ele é um FII Infra que conta ali com mais de 10.400 cotistas. Eu vejo isso aqui também de forma muito positiva. Aqui ele fala sobre o fundo, o objetivo e tal, como é que funciona essa parte. Eu vou pular. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma olhada com atenção. E em continuação a gente vê aqui alguns detalhes, alguns destaques, a página resumo deles. Eles possuem 34 ativos dentro dele. Um dos motivos que eu gosto muito dos fundos da Capitânia é a sua diversificação, tá? Então ele tem, por ser de FII Infra, ele tem um duration até baixo, de 4,86 anos. Ele tem ali distribuição de 90 centavos. Esses 90 centavos dão um yield anualizado de 11,52. Desde que ele veio ao mercado, ele já pagou R$ 32,00 de dividendos, né? E aí um mês pelo outro está dando uma média de 1,25, que é algo bem interessante. E nos últimos 12 meses está dando aí um yield de 15,26%. Aqui a gente continua falando sobre o resultado do fundo. O fundo tem um bom caixa de 60 centavos ali de resultado. A parcela de juros deu 36% do resultado, enquanto ganho de capital e atualização representaram 61,3%. Então, ganho de capital, você pode ver que é onde o fundo faz mais resultado, né? E nesse momento de problema econômico, é onde o fundo vem, entre aspas, sofrendo um pouco. E aí, só para você ter noção, ele tem de resultado contábil aí, entre aspas, guardado, né? R$ 1,41 aí. A maioria da carteira tem duplo A de rating, né? Que é algo que é muito positivo. Ele fala quais são as maiores exposições que eles possuem. Provavelmente a gente não vai conhecer a maioria deles, né? Ele mostra a média da carteira aí. Então, a carteira marcada na média ponderada IPCA mais 9, uma carteira com uma taxa bem interessante. Ele tem um spread de 3,5 acima, né, dos seus objetivos aí, do spread over. Um duration aproximado novamente de 4,86. Então, que ele fala as movimentações da carteira que eles fizeram, a liquidez do fundo e a quantidade de cotistas. Descendo aqui, a gente continua vendo o relatório. Aqui ele fala a parte do gestor e a sua visão macro, visão mundial. Então, a melhora dos mercados mundiais progrediu em ritmo mais lento a partir da metade do mês, conforme os investidores voltaram a focar na metade vazia do copo. A inflação mundial não está cedendo na velocidade desejada. O pânico bancário parece resolvido, mas ameaça voltar. A frente geopolítica não ajuda, com as novas adesões à nova ordem mundial multilateral alongando o conflito. Então aqui ele está falando sobre a questão da guerra, né? No final, ações subiram 1,5% no mundo, 1% em economias emergentes, títulos de renda fixa corporativa subiram 0,5% e fundos imobiliários, os REITs, subiram 1,3%. Os juros dos títulos de 10 anos do Tesouro Americano cederam de 3,47 para 3,43. E o nosso juro futuro aqui no Brasil também vem arrefecendo, né? O mercado brasileiro teve seus próprios motivos para voltar a focar na metade vazia do copo nacional. Um deles foi o ceticismo com a nova regra fiscal, a primeira face da qual foram as idas e vindas da taxação do comércio eletrônico de importados populares. A seguir veio o alinhamento do governo brasileiro ao discurso da Rússia e China, que assombrou até os mais admiradores do pragmatismo do presidente. Então, assim, note que nas palavras da gestão, eles, assim, têm um certo posicionamento político também naquilo que eles estão trazendo aqui, né? Então, interessante, assim, ver que, mesmo em questões econômicas, acaba que eles não se desvinculam, né? E traz o seu ponto de vista aí sobre essa questão, de mercado aí. Desde o início do ano passado, os juros têm sido a variável mais cética no cenário de melhoria, ficando de fora de várias ondas de otimismo que houve no período. Os dados econômicos saíram melhores do que o esperado. O GPM de abril mostrou deflação, então o GPM vem sofrendo bastante. Geralmente o GPM ele é bem próximo, ele é bem colado ali no IPCA, mas atualmente o GPM está se descolando bastante. Ele está bem, está muito abaixo do IPCA. O equilíbrio fiscal ou a aparência dele pode ser necessário para desarmar, né, os adversários, mas a opção preferencial do partido no poder, do PT, não é tanto pelo gasto público e sim pelo investimento privado induzido pelo Estado.
Suas fontes de recursos são os bancos oficiais, estatais, investimento estrangeiro alinhado e o mercado de capitais atraído pelo suporte fiscal, pelo suporte oficial. Então, parecemos estar diante de uma volta ao programa de 2013-2016. Já sabemos como esse jogo é jogado. Sabemos como ele é alavancado pela liquidez global, partindo do que parece ser um ciclo de aperto monetário maduro e um dólar que muitos acham supervalorizado. O próximo grande movimento do mercado brasileiro pode surpreender para o lado positivo. Dando continuidade aqui, ele fala um pouco mais sobre essas questões gerais. Aqui ele fala até a compra desse Vero 12 aí e tal. Eu não vou muito me atentar aqui nesse ponto, tá? Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui, dão uma lida nesse trecho e a gente vai à frente aqui. Então ele mostra mais ou menos, desde que o fundo veio ao mercado, ele trouxe uma rentabilidade ali de 23%. Grossapado, ele deu 27,24%. Amu, o que é esse tal de grossapado, grossap aqui que vocês tanto falam? Isso aqui é um mercado com linguagem um pouco mais esquisita, né? Esse grossap nada mais é do que uma comparação à Selic, mas a Selic ela tem imposto de renda. Então quando alguém vê a renda fixa, aqui essa história de grossap é uma comparação com a renda fixa, como se estivesse ali pagando o imposto de renda. Então essa aqui é a ideia, tá? Dando continuidade aqui, a gente vê aqui o que eles distribuíram de proventos, né? Então já teve momentos que o fundo distribuiu muito, de 1,10, 1,15, R$2, R$1, R$1, 1,30, 1,50, 2, 2,10, 2,25, 1,75, 1,45. Neste momento aqui a inflação estava bem disparada, né? E aí ocorre que o fundo depois dá uma segurada. E ele começa a cair agora para patamares na casa de R$1, 90 centavos, né? Então ele deu uma queda bastante aí na entrega dos seus rendimentos. E o que é que cada rendimento desse frente à cota representa anualizado, né? Se ele mantiver nesse ritmo a esse tipo de cota, né, ele vai representar um yield de 11,53 ao ano. Aqui ele fala sobre as suas emissões, né, o quanto que ele já conseguiu emitir. Ele fez 4 emissões, os valores da emissão, quais as taxas, olha que interessante. Chegou a ser 70 centavos, depois taxas caríssimas de R$4, quase 3,98, 3,89. E agora ó, mudou a corretora, o distribuidor, né, o coordenador líder, caiu para 28 centavos na última captação. Então, a XP é careira até quando ele vai fazer captação de recursos, né? Dando continuação aqui, a gente vê a DRE do fundo. As DREs de FIINFRAs, para mim, são diferentes, né? Eu tenho uma certa dificuldade na hora de fazer a leitura dessas DREs. Eu acho elas um pouco mais complicadas, assim, por assim dizer. Então aqui, ó, em abril, esse fundo teve receitas 3.119.000. Desse valor aí, ó, 1.100.000 foi de juros. Ele teve 100.000 de atualização monetária, 1.900.000 de ganho de capital, despesas 376.000 no total, né? Sendo que 341.000 foi de administração e outras despesas 35.000. Resultado caixa 2.743.000. Então o fundo teve um resultado de apenas 60 centavos e ele distribuiu 90, ou seja, ele começou a usar parte do caixa. Então assim, ele vem usando o caixa já há um tempo, né? Mesmo usando o caixa, teoricamente ele ainda tem resultado ainda de sobra. Então ele já está bem negativo já há algum tempo. Nesse mês aqui de dezembro ele conseguiu fazer bastante reserva, então ele quase que zera seu valor negativo, depois começou a subir um pouco, né? E atualmente ele está com 1,58 aí de resultado caixa negativo. Mas se for para o contábil, ele está com resultado contábil de sobra, né? Enfim, vamos à frente aí. Aqui a gente vê agora sobre os setores, os segmentos que esse fundo financia. Então, setor de geração, ó, 24% é do setor de geração. Setor de rodovias, mais 24%. Saneamento básico, 14%. Transporte metroviário, praticamente 0%. Portos, 11%. Telecom, 16%. E ainda tem inúmeros outros segmentos aqui de financiamento do fundo. Um ponto muito positivo que eu vejo é a sua exposição por devedores. Então, o ICMS 306 representa 7,6% da carteira. Aí, se anemos o índice aqui, ó, representa ali 6,4%. PCH, 6%. Via Brasil, mais 5,5%. Então, a gente vê que a maior exposição do fundo é um percentual, assim, totalmente aceitável, né? Então, é um fundo que tem bastante devedores, ó, e não tem concentração. Então, eu vou pausar aqui. Qualquer coisa, você dá uma pausada no vídeo, né? Para você olhar. Movo aqui mais um pouquinho. Qualquer coisa, você pausa o vídeo novamente. E sobre o rate da carteira, a gente já viu lá que o rate médio da carteira é a duplo A menos, né? A média. Mas você vai ver que apenas 7% da carteira vai ter um risco de triplo B+. Mas a maioria dos devedores lá da carteira é de um bom nível de risco, né? E ele vai ter ali também 22% da carteira que não tem rating.
Mas eu não me apego muito ao rate, não, tá? Que esse risco de crédito, não. Mas é interessante saber que os devedores são de alto nível de crédito, né? Dando continuidade. A gente vê individualmente um por um dos devedores aqui. Também não vou tecer muitos comentários, nem me alongar muito, mas é aquela mesma informação em forma de gráfico ali, a gente vê aqui novamente, ó. Os percentuais que cada devedor possui, os ratings de cada devedor, as taxas médias, né, de contratação, ó, IPCA mais 9, o duration desses devedores, né, desses ativos. Então, a gente vê aí um por um todos os ativos aí que o fundo possui na sua carteira. Então, aqui eu vou parar aqui para ver tudo que ele possui, né? E, novamente, um ponto muito positivo da Capitânia é que os seus ativos são sempre muito bem diversificados, não tem concentração dos seus ativos. Aqui ele mostra mais ou menos como é que funciona, o que ele já comprou no total, o que ele já vendeu no total, né? A taxa média de troca de um pelo outro. Aqui ele fala sobre secundário, isso aqui eu não vou tecer maiores comentários. E aqui ele mostra um por um os devedores do fundo. Eu, não, por enquanto, optei por não ter FIINFRA. Se bem que, se fosse para eu ter FIINFRA, esse aqui e o do Inter, o BDBI, se eu não me engano, BDIB, se eu não me engano, do Banco Inter. Agora eu esqueci a sigla, não estou sabendo certinho. São os dois que eu teria de FIINFRA, mas eu optei por não ter, porque eu não consigo entender muito a fundo esse setor. E eu prefiro ficar de fora, porque eu não consigo entender o que é mais seguro, o que é mais arriscado, tá bom? Mas caso seja do seu interesse, aqui ele mostra um por um, ó. Por exemplo, provavelmente aqui, ó, essa cor, ó, tá vendo? Portos. Essa cor mais azul aqui, ó, debentures, acredito eu, agronegócio, vamos ver se tem aqui, ó, rodovias, né? Então é esse... A cor não fica muito clara, né? Mas tá aqui, ó, essas cores de cada um dos devedores, tá aqui em cima o que seria cada um deles. Então, caso você tenha interesse, é de primordial importância. Eu vou até diminuir aqui para vocês verem o tanto de informação que vai ter um por um dos devedores. Ó. Olha o quanto que tem. Então, são muitas páginas aqui em cima, ó, só de um por um dos devedores. Se for do seu interesse, é altamente recomendado que você abra o relatório nessa parte aqui e dá uma lida com atenção, para você entender um pouco mais sobre cada um desses devedores, né? Como é que funciona esse terminal portuário aqui, ó? Fica em Santa Catarina, a taxa do empréstimo aqui, da dívida, é de IPCA mais 8, vence em novembro de 2035, um duration aproximado de 6 anos. Então, isso aqui é bem interessante. Você vê que a dívida vai até 2035. Mas ele consegue reaver o seu dinheiro mais ou menos até 2029, 2030. Então ele tem bastante prazo aí, né? Eu vejo isso de forma bem positiva. Então o contrato de arrendamento vai até 2046. Então a dívida tem folga, né? Não tem risco de vencer o contrato e eles ainda estarem com dívida. Aqui vê o total do porto, né? O quanto que tem. 4 gates de carga, um gate para veículos leves. É um terminal multipropósito. Fica no São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enfim. Aqui dá para ver um por um os devedores, para você tentar entender minimamente como é que funciona, né, o setor e tal, as dívidas. Mas, novamente, eu reforço, como eu não entendo a fundo, eu opto por não investir nesse segmento, nesses ativos, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTI são somente essas informações. E eu gostaria de pedir humildemente, nesse nosso vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz imensa diferença. Comenta aí para nós, você já tem algum FIINFRA no seu portfólio? Reforço novamente que se fosse para eu ter algum, eu teria esse e o do Banco Inter. Mas eu, por enquanto, não tenho intenção de me posicionar em fundos de infraestrutura. Os FIINFRAs têm diversas vantagens em relação aos fundos imobiliários, em relação aos FIAGROS, mas ainda assim eu particularmente prefiro ficar de fora, tá? O fato de eu não ter, o fato de, né, não significa que isso seja ruim ou que seja uma indicação de compra, venda, manutenção do ativo. Eu tenho 2 canais secundários que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. Um dos canais é esse aqui que a gente está fazendo vídeo, né? O Amufinfra. A gente conta ali com 273 inscritos e está tentando chegar em 1000. Considere se inscrever para nos ajudar. O nosso outro canal, o canal Amudicas, ele entrou em contagem regressiva. De 1000, gente, só faltam 41. Considere ir lá e se inscrever. É de graça, mas para a gente faz uma enorme diferença. Muito obrigado de coração a todos vocês que colaboram aqui com o nosso canal. Os nossos 4 canais, eles estão presentes em outras plataformas. Então considerem ir lá e se inscrever, seguir, porque tudo isso aí ajuda demais o nosso trabalho. Muito, muito obrigado de coração.
E eu não poderia deixar de agradecer e reiterar. Muito, muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma gratuita. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho de forma financeira. Saiba que todo esse apoio de vocês é imprescindível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então, obrigado a vocês que fazem doação para o Pix do canal. Obrigado a vocês que se tornam membros. Os membros vêm carregando os canais nas costas. Obrigado de coração. E obrigado a vocês também que têm adquirido os nossos e-books. Muito, muito obrigado mesmo de coração. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!